Olá, pessoal! Vocês viram que os dois últimos vídeos eu falei sobre sucessão familiar. Primeiro eu trouxe os conceitos, alguns dados como de costume, e o segundo foi uma entrevista à gestora familiar que já está na segunda geração. E agora chegou a vez de responder as perguntas. Simbora! Olá, pessoal! É uma consultoria gratuita, vocês estão percebendo. Então, a dica que eu deixo para vocês, a primeira dica é: pega o caderninho ou teu bloquinho de notas e vai anotando, porque são teorias, práticas, vivências que eu trago aqui para vocês. E hoje, para completar a nossa playlist, eu achei chique esse negócio de playlist. Para completar a nossa playlist sobre esse conteúdo, eu vou responder perguntas. Antes, eu quero saber se você está inscrito. Por favor, se você não tiver, dá um clique aí nesse sininho, que tem muita coisa boa para ser compartilhada ainda. E essas perguntas eu faço, já me perguntaram também onde é que eu posso fazer as perguntas sobre o meu negócio e você responder. Na minha rede social, eu vou deixar o link aqui embaixo, tem lá nos destaques perguntas. Então você faz perguntas que eu vou trazer essas respostas para cá. Se você não quer ser identificado, você pode dizer que quer fazer a pergunta e que não quer ser identificado. Geralmente eu não identifico, né? Então algumas pessoas não têm esse problema da identificação. Mas vai lá na minha rede social, faz as perguntas que eu vou te dar essa consultoria gratuita. Vamos direto ao ponto. Primeira pergunta sobre sucessão familiar. Vamos lá. Tenho uma microempresa que tem 10 anos. Meus filhos são pequenos. Como eu vou pensar em sucessão familiar? Quando começar? Boa pergunta, Márcio. Bom, o começo é pavimentar, começar a organizar a sua empresa hoje, por mais que você não consiga enxergar ainda um sucessor ou que esse sucessor ainda está novinho, você não sabe quais são os desejos, quais são os sonhos que ele vai ter, suas próprias vontades. O caminho é começar agora. Mas como? Uma empresa que só tem 10 anos, meus filhos ainda são pequenos. Pavimenta esse caminho, começa a organizar a sua empresa, criar procedimento, criar normas, ações que precisam ser desenvolvidas na empresa de forma a organizar a estrutura, porque quando eles estiverem maior, já vai ter um caminho propício para que haja essa sucessão. Então não pense em sucessão apenas quando você já estiver pensando em se aposentar, não. Você tem que pensar hoje, enquanto você tem todo o vigor e o que você quer deixar. Gente, apareceu um besouro aqui. O que você quer deixar para que seja preservado? É bom que você esteja aí com todo esse vigor, na flor da idade da empresa, para você criar todo esse caminho. Então o momento, gente, é sempre agora, viu, Márcio? Começa a organizar agora, que tudo vai ser mais fácil. Você vai superar os desafios de uma forma mais simples, você criando todo esse caminho. Próxima. Confesso que pensar em sucessão, eu penso em não estar capaz de conduzir o que eu criei. Como não pensar em coisa ruim para pensar em sucessão? Essa pergunta é interessante e, inclusive, um tabu, sim, falar em sucessão, porque sempre é associado a sucessão à entrega, o deixar, a incapacidade de gerir o seu próprio negócio. Então eu faço um convite para você. Para não pensar em coisa ruim, a gente pode fazer o seguinte: e se você for pensar em tirar férias, em ir para uma praia durante a semana, curtir umas férias com teus pais, se eles ainda forem vivos, com tuas irmãs, por que não curtir? Isso é pensar em deixar um pouquinho a empresa e verificar se quem já está lá consegue tomar as decisões, consegue pensar como que você gostaria que ela pensasse, essa preservação dessa cultura. Não esquecendo que quem vai estar lá não é você. Então ele pode levar a essência da empresa, mas ele vai trazer caminhos diferentes para tomar as decisões. E aí, quando você está em pleno vigor, você pode avaliar se as decisões estão sendo tomadas, se o caminho da empresa está fluindo para que chegue em um local que você gostaria que ela chegasse, você ainda aí na empresa. Então, sem pensar em invalidez, sem pensar em aposentadoria forçada por
por um motivo de força maior, pense no lado bom, de você usufruir de tanto trabalho que você teve durante todo esse período, você começar agora a curtir um pouquinho e deixar lá que as coisas comecem a fluir, a caminhar, você ainda dando palpite, você ainda trazendo interferência no processo decisório. Então, o momento de você pensar em sucessão é quando você ainda está muito bem e decidindo, opinando sobre como você quer ter essa continuidade. Então, isso é uma grande dica. Pense o lado positivo que você vai criar um caminho bem mais sólido, um caminho mais, não sei se simples, mas imagina você caminhar em uma estrada cheia de buraco e você caminhar, fazer um passeio, você fazer uma caminhada por uma estrada que esteja pavimentada. Há uma diferença, não é que ela vai ser simples, mas você vai ter um tráfego muito melhor. Terceira pergunta. Tem como escolher um sucessor de forma imediata? Bom, primeiro, sucessão, não existe essa palavra imediatismo. Impossível, gente. Pode ser mais rápido, mas tudo vai depender de como você já percorreu, de como você já trouxe a sua empresa para esse momento e para que ele seja propício. Aí você chega lá, eu vou escolher hoje aqui o meu sucessor. Mas essa frase você só pode dizer que você vai escolher, você vai iniciar o processo sucessório hoje, se ele já tiver começado todo esse trabalho, todo esse plano sucessório. Então, não, a resposta não dá para escolher de forma imediata se você não fez todo um planejamento. Gente, falar sobre sucessão familiar, a gente não está falando simplesmente de entregar a chave da empresa para um herdeiro, não. A gente está falando de colaboradores que precisam ser envolvidos, as regras da empresa, fatores externos, internos, clientes. Você precisa apresentar, por exemplo, seu herdeiro, quem vai assumir a empresa, os colaboradores, os fornecedores precisam entender que vai ter uma nova pessoa que vai negociar, que vai ter outros questionamentos. Então, como é que você vai escolher de forma imediata e tirar as férias de forma abrupta? Eu prefiro falar férias, tá? De forma assim, instantânea, não existe, gente. Então, não dá para ser algo rápido falando em sucessão, tá? Como fazer para alinhar as ideias de um gestor mais antigo que segue as ideias mais antigas com um novo membro da família / empresa que está com sangue no olho querendo mudar tudo? Valéria, vamos fazer o seguinte, assiste o próximo vídeo que eu vou fazer o seguinte. Eu vou apresentar gratuitamente um roteiro de como uma empresa ela pode contar a sua história de forma simples, de forma econômica, como ela vai contar a história de uma empresa de modo a trazer esse engajamento para todos os colaboradores, para os seus clientes, para os seus fornecedores e principalmente, inclusive, para a família. Então, gente, uma forma de você equilibrar, e isso também foi falado na entrevista com a Tatiana da Cabide, volta lá e assiste esse vídeo, caso você não tenha assistido, 2 pilares do processo sucessório, que é a preservação da identidade, da cultura. Essa preservação é um dos pilares, preservar o que já foi construído pela geração sênior, tá? E o outro pilar é essa inovação. Então, precisa sim equilibrar as duas necessidades. A gente não pode deixar de levar em consideração a cultura, o alicerce, honrar quem criou aquela empresa, tudo que ela deixou lá. A gente precisa preservar essa cultura sem deixar de ouvir a geração atual, aquela que está com sangue no olho, que está querendo trazer inovação, mudança, que quer trazer esse vigor, essa flor da idade. A gente também precisa equilibrar esses 2 pontos. Então, algo que eu posso te dizer é equilibrar, equacionar essas divergências e que elas são importantíssimas para a perpetuidade, para a longevidade de uma empresa familiar, que é respeitar a tradição
e trazer a inovação das duas gerações. Então, isso é muito importante para ambas as duas gerações, equilibrar isso para que uma empresa se perpetue, porque afinal de contas nenhuma empresa ela vai ser criada com o propósito de finalizar, a não ser que seja aquelas sociedades de propósito específico que já tem data para acabar. Mas empresa familiar não, gente. A empresa familiar é constituída com muito amor, com muita história e a gente quer que ela continue. E equilibrar esses dois pontos é extremamente importante. Meire, me dá uma dica. O que eu posso fazer hoje para que minha família tenha interesse em dar continuidade ao que eu criei? Eu acho que a resposta anterior, ela traz um pouco dessa base, né? E falando agora por outro ângulo, quando você conta a história da tua empresa de uma forma sólida, quando você envolve a tua família, alguém lá vai se apaixonar e vai querer dar continuidade. Não espere que seja todos, porque sonho é algo muito pessoal. E se esse sonho não é contado, não é compartilhado para outros membros da família, aquele sonho vai ser seu. Então não espere que todos os seus filhos, que todos os membros da família vai se apaixonar por esses sonhos, porque eles vão ter outros sonhos, eles vão ter os seus desejos, as suas aspirações, eles vão ter outro conceito do que seja um sucesso profissional. Mas você contar muito bem, envolver muito bem os seus herdeiros, as pessoas que você gostaria que fizesse parte dessa sua empresa, trazer eles para essa história, fazer com que eles sejam pertencentes a esse processo, essa tradição, esse amor, a forma, a cultura organizacional da empresa, certamente vai ter alguém que vai se apaixonar pela empresa. Uma coisa interessante, gente, eu estudando sobre empresa familiar, eu identifiquei as duas maiores empresas, as duas empresas mais antigas do mundo, elas ficam no Japão. E aí, deixa eu ver se eu sei falar esse nome aqui, gente. A primeira empresa é Kogujumi, não sei se eu falei direito. Gente, essa é uma empresa familiar que tem mais de 1.400 anos. Gente, já são 40 gerações nessa empresa. E aí a segunda mais antiga também é Oshi, um hotel de 1.300 anos, também no Japão. Gente, são 46 gerações, são 46 famílias descendentes que cuidam dessa empresa. E aí eu estudando essas empresas familiares, as empresas mais familiares do mundo, e algo que elas têm em comum, as empresas têm em comum é o respeito pela tradição. E esse respeito pela tradição familiar acontece também você colocando os seus possíveis sucessores para entender, para se apaixonar. Então, essa paixão pela empresa não é uma imposição. Você é pai lá na sua casa. Na sua empresa, você tem que dar essa liberdade para que esse amor ele possa acontecer ou não. Então, não necessariamente todos os teus filhos vão dar seguimento ao teu negócio, mas uma contribuição importantíssima que é estudado, que foi avaliado, essas empresas mais antigas do mundo que ainda estão na mesma família, é esse amor pela tradição. E esse amor pela tradição também é contando uma história muito bem contada. E isso vai ser o nosso próximo vídeo. Vai ter material gratuito, uma hora vai chegar a conta, hein? Mas vai ter material gratuito para vocês de como pavimentar, de como contar essa história de uma forma simples, de uma forma econômica, e ela pode acontecer e vocês vão aprender através desse passo a passo, através desse material, de como contar essa história para contribuir com a absorção da cultura pelos colaboradores, clientes, não clientes, inclusive da sua família. Então vai ter o próximo vídeo falando sobre isso, com disponibilização de material. Não perca, gente, isso você não encontra. E a dica que eu deixei lá no final é: pega um caderno, anota, maratona aí os vídeos que tem muito material gratuito, vai anotando, deixa as perguntas também lá na minha rede social que eu vou responder. Sempre quando eu trouxer um conteúdo, eu vou fazer essa resposta de perguntas
relacionados a esse tema. E se você não escreveu, eu acho bom, viu? Acho bom, viu? Porque isso aqui você não encontra em livros. Até a próxima, até quarta!